Há lugares onde o mapa parece perder a pressa. Estradas que se dissolvem em lama, casas que o tempo esqueceu, rios que carregam histórias como cascalho. No coração desses lugares, às margens do conhecimento comum, surgem histórias que nos obrigam a olhar para dentro, para o que, no fim, somos capazes de aceitar. Esta é uma delas. Não é folclore, não é mito. É o registro de como, em poucos anos, uma família isolada transformou necessidade em costume, costume em sistema e sistema em horror. Chamavam o lugar de Fazenda Broussard. Era um sítio perdido nas planícies pantanosas da Louisiana, onde a geografia protege segredos e onde o silêncio pode ser cúmplice. O que começou como fracos rumores se tornou investigação. O que parecia improvável transformou-se em evidência, e o que parecia impossível foi documentado, interrogado e julgado. Ouça com cuidado, pois esta história não pertence apenas ao passado. Ela nos confronta com a história mais inconveniente de todas: a possibilidade de monstros feitos por mãos humanas, por decisões tomadas em nome da sobrevivência. Em 1905, a modernidade ainda chegava aos poucos aos cantos do sul dos Estados Unidos. A ferrovia e a imprensa tinham seu alcance, mas os pântanos guardavam remanescentes de um mundo anterior. Caminhos de barro, casas de madeira e comunidades que viviam com regras próprias. A Fazenda Broussard ficava a horas de distância do centro mais próximo. Não havia iluminação pública, nem um telefone para pedir socorro. Havia apenas trilhas, lama e um conjunto de construções que crescia como uma colônia espontânea ao redor de uma casa principal. A família que morava ali não era pequena. 14 pessoas, espalhadas em gerações sobre a mesma terra, com nomes que se repetiam e funções que pareciam mais obrigações do que escolhas. Matriarca, filha, filhos, sobrinhos, cada um com um papel. No centro dessa teia estava Cleus Broussard, mulher de 70 e poucos anos, pequena no corpo, enorme na autoridade. Era ela quem decidia rotinas, castigos e, ao que tudo indica, os limites do aceitável. Ao seu lado, Cordélia, filha que combinava devoção e frieza, e Alcede, homem de mãos calejadas, olhos fundos e presença silenciosa que intimidava. A família vivia de suas habilidades, trabalho braçal, caça, trocas no mercado local, mas ao longo de alguns anos, os vizinhos começaram a notar mudanças sutis, roupas melhores, crianças com rostos menos magros e, para quem trabalhava com comércio de alimentos, algo estranhamente diferente sobre a carne que esses visitantes traziam para vender. Era um conjunto de indícios que sozinho poderia ser explicado. Em conjunto, eles formavam uma linha que apontava para algo impossível de ignorar. Quem primeiro formalizou a inquietação foi Father Gilbert Horton, um padre que conhecia cada mapa do povoado e cada confessionário dos moradores. Homem de fé e de hábito, ele era também um observador atento das pequenas, mas reveladoras, anomalias da vida rural. Horton percebeu um padrão nas rotas das carroças e nas datas de desaparecimentos. Observou que, sempre que uma família sumia, a Fazenda Broussard ficava estranhamente silenciosa por alguns dias. E pouco tempo depois, membros da família reapareciam na cidade com grandes quantidades de carne salgada para vender. A princípio, o padre testou as explicações mais benignas, talvez um novo método de caça, talvez um açougue clandestino de animais maiores. Mas algumas coisas não se encaixavam. A carne tinha textura e cheiro diferentes. A proximidade entre os locais de abandono e as trilhas que levavam à fazenda era inquietante. E as crianças da família, quando vinham à cidade, olhavam os mercados com um interesse que excedia o normal. A inquietude do padre se tornou estudo. Ele começou a anotar datas,
trajetos e a sequência de eventos que permitiam enxergar um padrão que, por si só, já era suficiente para despertar medo. Entre 1902 e 1905, as estradas do interior registraram desaparecimentos que pareceram, à primeira vista, simples acidentes ou sumiços. Uma carroça abandonada em uma clareira, cavalos soltos ainda com arreios, pertenças intactas deixadas para trás. Nada que indicasse luta ou roubo, apenas ausência. A população entrou em alerta. Comerciantes passaram a evitar rotas isoladas. Famílias que antes confiavam na hospitalidade rural começaram a viajar em grupos, mudando hábitos antigos. O medo mudou comportamentos. Enquanto isso, a fazenda Bruzar, por fora, continuava com sua rotina rústica. Por dentro, porém, algo havia mudado. As visitas à cidade tornaram-se mais frequentes e uniformes. As quantias de carne oferecidas cresceram de forma que ninguém conseguiu explicar por fontes conhecidas de caça. O primeiro contato formal com uma evidência aconteceu depois de uma chuvarada forte. A água lavou partes do terreno e expôs objetos que deveriam ter permanecido enterrados. Peças de roupas rasgadas, um sapato infantil, botões, pequenas lembranças, coisas que pertenciam a pessoas cujas famílias haviam relatado desaparecimentos. Havia até dentes soltos e pequenos brinquedos amassados. O padre levou essas descobertas ao xerife local, Augustus Landry. Homem prático, Landry reagiu com a gravidade necessária. Organizou uma pequena força de busca com auxiliares e cães farejadores para vasculhar a área ao redor da propriedade. Os cães reagiram nervosos em vários pontos. Homens cavaram. O que emergiu do solo foi pior do que qualquer hipótese macabra. Centenas de objetos pessoais espalhados por quase um acre. Calçados, joias, relógios, roupas cortadas de maneira irregular. Em profundidade um pouco maior, ossos, pequenos, grandes, misturados com ossos de animais num esforço claro de camuflar a origem. E os ossos, quando examinados, apresentavam marcas de cortes limpos, precisos, como se alguém que tivesse experiência em desossar animais tivesse atuado ali. Dr. Rodney Manning, o médico legista chamado para avaliar, usou uma palavra que congelou a esperança: processamento. Não era apenas morte, era um procedimento organizado, repetido, aperfeiçoado. Ao avançarem nas construções, as equipes encontraram espaços que julgavam ser apenas celeiros e depósitos. O que viram foi um conjunto de instalações adaptadas com a função mais grotesca. Mesas com remanescentes secos, ferramentas afiadas convertidas para cortar, ganchos improvisados pendurados no teto, barris e prateleiras com quantidades enormes de carne espalhada e salgada. Os cadernos escritos à mão, em francês arcaico, revelaram uma rotina que beirava a obsessão administrativa. Anotações sobre datas, números, qualidades, registros que separavam produtos por categorias. Era uma operação tratada com a frieza de quem organiza um negócio. Quando a equipe anunciou a abordagem oficial à propriedade, o que se seguiu foi confusão previsível. Gritos em um dialeto antigo, movimentos que desapareciam entre os juncos, trilhas conhecidas apenas por quem havia nascido naquele terreno. Alguns membros foram capturados, outros escaparam na vastidão do pântano. Entre os presos estavam Cleus, a matriarca, e Cordélia. Também foram detidos algumas das crianças. Os demais sumiram naquela vegetação que protege, mas também consome. As evidências coletadas transformaram a suspeita em acusação formal. O caráter sistemático do que foi encontrado impedia qualquer leitura alternativa. Havia ali, por anos, um processo de morte e de processamento de corpos humanos, realizado por mãos que conheciam o ofício da faca e sabiam conservar produtos para venda e consumo. As investigações avançaram para interrogatórios e, com elas, a perplexidade cresceu. Cleus, diante de perguntas diretas, não esboçou arrependimento.
Descreveu os processos como se descrevesse dias de colheita, como se explicasse a execução de um trabalho necessário. Ela contextualizava as ações com um raciocínio de sobrevivência. Uma família numerosa, recursos limitados, decisões tomadas para manter os filhos vivos. Para ela, as escolhas tinham sido práticas e sensatas. Para o resto da sociedade, eram horríveis. Cordélia, por sua vez, falou com precisão técnica sobre métodos de preparo e conservação. Falou de cortes, de salmoura, de categorização. A frieza da fala parecia um esforço consciente para transformar o inominável em rotina. As crianças presas representaram o capítulo mais triste e inquietante. Crianças moldadas por uma visão moral própria, educadas a enxergar o que cometiam como normalidade. Em interrogatórios, algumas relataram com naturalidade preferências por tipos de carne, por cortes, por experiências. A linha que separa a vítima de perpetrador se tornou tênue e dolorosa. No tribunal, o país olhou. O pequeno espaço improvisado em Shreveport foi palco de um julgamento que expôs questões que iam além do crime. Questões sobre culpa, responsabilidade e sobre até que ponto o ambiente pode moldar a moral. Cleos foi condenada. Em dezembro de 1905, a pena capital foi cumprida. Relatos dizem que até o fim manteve sua postura inabalável, vendo aquilo como um encerramento de contrato que ela havia firmado com sua família e seu modo de viver. Cordélia recebeu prisão perpétua e morreu na cadeia alguns anos depois, defendendo as mesmas convicções que justificaram os atos. Os 7 que fugiram enfrentaram destinos nebulosos. O pântano deu abrigo por algum tempo, mas também impôs limites cruéis. Caçadores encontraram fogueiras improvisadas com vestígios de ossos. Rasgadas foram achadas à margem de rios. É provável que disputas internas, doença e fome consumissem lentamente aqueles que restaram. Em muitos relatos, a conclusão mais plausível foi simples e triste. A lógica que unira a família em práticas comuns não resistiu à desordem e ao desabastecimento, e o grupo desmembrou-se até desaparecer. A fazenda foi incendiada oficialmente em 1906. Autoridades acreditavam que destruir as instalações e queimar as estruturas impediria que o lugar continuasse servindo como símbolo ou ferramenta daquilo que ocorreu. Mas a terra não esquece com facilidade. Inundações posteriores trouxeram à tona ossos e objetos, lembrando que o passado, se não for completamente expiado, volta a emergir. Os 5 filhos que foram resgatados e colocados sob cuidados foram encaminhados a instituições distintas. Alguns adaptaram-se parcialmente, outros viveram vidas marcadas por traumas e comportamentos que lembravam, em sombras, o que haviam aprendido. Alguns morreram jovens, outros passaram o resto da vida sem conseguir integrar-se totalmente. Uma, a mais nova, eventualmente conseguiu reconstruir uma existência e se reinserir na sociedade, mas sempre mantendo silêncio sobre sua origem. Talvez o que mais perturbe nesta história seja algo simples. Não há demônios externos a culpar. Não há necessidade de forças sobrenaturais para explicar o que aconteceu. Ao contrário, o que encontramos é a capacidade humana, sob pressões extremas e em isolamento profundo, de redefinir o que é aceitável. A fazenda Broussard nos força a encarar uma pergunta incômoda. Até onde a conjuntura moral pode ser moldada por necessidade? E mais perturbador ainda, até que ponto a repetição e a organização tornam atos atrozes em rotina administrável. O caso mostrou que, em contextos de isolamento e repetição, surgem sistemas, estruturas que legitimam práticas e as transmitem às gerações seguintes. Quando a comunidade externa está ausente, quando a voz da sociedade falha em intervir, a lógica interna pode se cristalizar e até prosperar.
Há lições aqui sobre vigilância comunitária, sobre protocolos de proteção a viajantes e sobre a importância de manter canais de contato com quem vive isolado. Mas há também uma lição mais íntima. A necessidade de lembrarmos que a linha entre civilização e barbárie não é tão distante quanto às vezes gostamos de imaginar. Nunca foi preciso uma maldição para justificar os atos dos Bruzar. Bastou um conjunto de escolhas repetidas, aceitas e aperfeiçoadas por décadas. E quando a justiça finalmente bateu à porta, o resultado foi claro: punição, destruição das instalações e um rastro de vidas perdidas que nenhuma sentença poderia restaurar. Se algo deste relato permanece, é uma chamada à atenção. Vigiar, perguntar, não normalizar o insuportável. Porque as histórias mais assustadoras não nascem apenas de sombras impossíveis. Nascem do silêncio cúmplice, da indiferença e da demora em ver. Se você escutou isso até aqui, agradeço pela atenção. Há outros casos que forçam reflexões parecidas, histórias em que o humano revela sua face mais perigosa. Quando quiser, conto a próxima.